Neste slide nós vamos ver o fluxograma de processo de fabricação do requeijão. E trabalhando em cima deste fluxograma, nós vamos fazer o levantamento das entradas e saídas, analógicas e digitais. Então, vamos fazer esses levantamentos e nós vemos que o fluxograma ele tem o tagueamento, né? Ele já está com a instrumentação e os equipamentos identificados através daquele tagueamento padrão ISA. Aqui, se vocês olharem lá no arquivo, aula 4, tagueamento de instrumentação norma ISA, nós temos a identificação, né, a padronização das letras. Então, nós podemos ter 2, 3 ou 4 letras, dependendo da função do instrumento. E aí nós temos a padronização das letras, por exemplo, T é temperatura, né, que nós vamos trabalhar, P é pressão, a vazão é F, né, de flow, do inglês flow, e o nível é dado pela letra L, né, level. Aí nós temos a primeira letra, que é essa identificação, e as letras subsequentes vão dizer a função, né? Se ele é um transmissor, registrador, controlador, por exemplo, e se ele é um alarme de nível alto, nível baixo, ou, por exemplo, também pode ser um pressostato diferencial, né? Então é P de pressão, D de diferencial. Então pode ser um H de high e A de alarme. Exemplos. Se a gente vê, vocês têm o fluxograma completo, né? Aqui eu dividi em duas partes. Então nós temos no processo de fabricação, a gente tem dois componentes principais, né, que é a massa do leite e o creme do leite. A massa seriam as proteínas, né? O creme é a gordura. O requeijão leva principalmente esses dois ingredientes, e tem uma parte que são os ingredientes sólidos, né? Que aí ele é colocado aqui no misturador através dessa boca aqui de alimentação, e como esses ingredientes são pesados, então ele é colocado aqui através de uma talha, né? Nesse processo aqui nós temos 3 misturadores, então enquanto você está preparando o requeijão em um, no outro já está pronto, você está envasando, e no terceiro, por exemplo, ele tem um tempo de estabilização, né? Então que ele já está preparado para o envase. Por isso 3, e aí você pode variar aqui a tomada, né, do produto tanto de um, do primeiro, do segundo, do terceiro misturador. Na outra parte do fluxograma nós temos a pasteurização, né, em que você eleva a temperatura do requeijão pronto para pasteurizá-lo. Por exemplo, pode ser 110 graus, 105 graus, 120 graus. Você define o set point de acordo com a folha de processo, né? E aqui esse é uma linha de retardo, né? Uma chicana em que o produto vai e vem para dar o tempo que ele fica, por exemplo, a 120 graus durante 20 segundos. Então vai ter esse tempo aqui em que ele fica percorrendo a tubulação, e depois ele cai nesse flash cooler aqui, que é um evaporador a vácuo, né? Tem uma bomba de vácuo aqui. Então o produto cai aqui, e o excesso de vapor, o excesso de água,
ele é retirado do requeijão aqui através dessa bomba de vácuo. O requeijão pronto, já misturado, pasteurizado, aí ele tem que ficar cremoso, né? Então ele passa aqui nesse homogeneizador, que vai dar a cremosidade dele, né? Eliminar, fazer uma mistura, né? Homogeneizar bem, misturar bem os ingredientes entre si, dar aquela cremosidade. E aí esse requeijão pronto, ele vai ficar aqui nesse tanque aqui na fase do envasamento. Essa aqui é uma válvula 3 vias, né? Que ela é utilizada para fazer a alternância, né? Quando você faz a limpeza, o CIP, Cleaning in Place, quando você faz a limpeza, você passa para a posição de limpeza aqui para que a água, os produtos de limpeza, né, que tem base, ácido, água, em sequência, né, ele possa circular aqui. Você chaveia aqui para direcionar esses fluidos de limpeza. Aqui você tem um tanque de envasamento, que aqui é uma acumulação, né, uma espera. Você tem as lavadoras, né? Você tem a lavadora de copos, você faz o envase, tem a envasadeira, depois você tampa, né? Tampa o requeijão e depois ele segue para paletização. Aí na máquina aqui você tem um reservatório aqui da própria máquina para você poder fazer o envase do produto, ou seja, colocar o requeijão no copo. Então, aquele fluxograma completo nós dividimos em subsistemas, né? De acordo com, é um pedacinho do fluxograma, para a gente fazer uma análise aqui das entradas e saídas, das malhas de controle, da instrumentação e dos equipamentos existentes. Então aqui, esse daqui é o subsistema de aquecimento de água. Para você poder aquecer o produto, né, durante a fase de mistura, você aquece a água, utiliza água quente. Então aqui é um reservatório de água, você injeta vapor aqui para aquecer a água, e aqui é uma reposição da água, né, para você manter o nível de água dentro desse reservatório. Então você tem uma malha de controle de temperatura, em que você tem um elemento primário aqui, né, TE, você tem um indicador e controlador, aí você vai mandar um sinal aqui para o atuador da válvula, né? Então essa válvula aqui ela varia de 0 a 100%, você manda o sinal para ela de acordo com a temperatura ajustada, o set point, de acordo com a temperatura do processo. E aqui você tem uma malha de controle de nível aqui deste reservatório. Então aqui está indicado a malha de controle de temperatura e aqui a malha de controle de nível. Observar aqui, ó, esse daqui é um S, né? É uma solenoide. Então a solenoide ela só abre e fecha, on/off. Enquanto que aqui nós temos uma válvula que ela é proporcional, varia de 0 a 100% na malha de controle de temperatura. Depois a gente tem o subsistema de aquecimento do creme. O creme ele fica estocado, né, num reservatório maior, e ele é mantido a baixa temperatura. Você tem uma camisa externa aqui, esse tanque, em que circula água gelada para manter o creme gelado e melhorar as condições de conservação desse creme. Conforme a necessidade no processo, você vai enviar este creme para a mistura. Então, através de uma bomba, você vai bombear o creme e assim, aqui ele está gelado. Na mistura você vai necessitar de creme um pouco mais aquecido. Então você
passa ele através do trocador de calor. Aqui ele entra gelado, sai quente. E aqui você circula água quente. Aquela água que a gente aqueceu no estágio anterior passa aqui para aquecer o creme. Então a malha aqui, ele, de acordo com a bomba, você vai abrir a solenoide. Aqui também é uma solenoide, né? On/off. Essa água quente também ela segue aqui, né, para os terletes. Terlete é o nome lá do misturador do produto. A gente tem alguma instrumentação colocada aqui, que ela é uma instrumentação de processo, né? Então você mede lá, são manômetros que estão lá na linha e que tem uma indicação local, né, da temperatura, da pressão, conforme a variável colocado lá. Então ele é uma instrumentação local, ele não entra no CLP para fazer o controle. E também não entra para fazer indicação via CLP. Aqui nós temos uma bomba, em diversos pontos do fluxograma está identificado bomba NET. Essa bomba aqui, NET, é o fabricante dessa bomba. E a característica dela é que ela é uma bomba de deslocamento positivo. Então ele sempre desloca, né, uma porção do material bombeado. Então fisicamente ele pega uma parte do produto e desloca ele ao longo da bomba e ao longo da tubulação. Essa é uma característica desse tipo de bomba. E aí, assim, quando tem um estrangulamento na tubulação, você fechar algum registro, você pode danificar a bomba ou a tubulação. Já é diferente, por exemplo, de uma bomba centrífuga, né, que ela dá velocidade ao fluido e desloca o fluido. É um fluxo, né? É uma vazão. E aí essas bombas não positivas, né? Caso você feche o registro, simplesmente não há circulação de fluxo, mas não tem o risco de você estragar a bomba, né, por causa de fechamento de válvulas. Isso aqui é mais uma característica de equipamentos mecânicos, né? Bombas e trocadores, porque todos esses componentes eles são dimensionados de acordo com a vazão, né? A produção quilograma por hora de produto. Então eles são dimensionados para que consigam fornecer a caloria necessária aqui, a vazão necessária de produto, vazão necessária de água quente. Tudo isso aqui é dimensionado mecanicamente, monta-se o fluxograma, né, monta-se a sequência de equipamentos e aí é feita a automação desses equipamentos. Aqui o outro setor aqui é o armazenamento de massa para o processo. Então a massa do leite, que é a proteína do leite, ele é armazenado aqui também. E conforme a necessidade lá na mistura, você vai ter a bomba que vai bombear a massa para o tanque de mistura. Então aqui a gente tem, né, controlador de vazão, de fluxo. E neste caso aqui, você controla o fluxo através da rotação do motor, né? Mais rápido, mais produto, mais lento, menos produto. Então você tem um inversor de frequência que vai fazer essa variação de vazão. Então a gente tem um elemento sensor aqui, elemento primário, e aí a gente também tem o indicador e o controle. Você tem a transmissão, né, o transmissor, que vai mandar essa informação para o CLP na entrada analógica. O retorno, a saída da analógica, vai para a indicação e controle, né, vai dar o sinal aqui, a referência para a rotação do inversor. E aí o inversor, você vai ter o comando de liga, liga-desliga, né? E
Na automação, sempre que você manda um comando de liga, você vai fazer a conferência para ver se realmente ligou. Então você tem o sinal que manda ligar e o retorno para ver se realmente ligou. Aqui é armazenamento de creme para o processo. A gente viu lá no subsistema anterior, você tem um armazenamento de creme em grande quantidade. Aí conforme você vai necessitar do creme no processo, você vai bombear para esse tanque menor aqui, um tanque de 500 litros, para utilização no processo. E aqui você já tem, enquanto você armazena a baixa temperatura para conservação, aqui você já tem ele a uma temperatura mais alta para facilitar a mistura. E aqui a gente tem a malha de controle aqui de vazão e aqui tem o controle de nível, né, desse tanque. Então, na parte da vazão, a gente tem o elemento, né, que vai mandar o sinal, o transmissor, FTC, Flow Transmitter Control. Manda esse sinal para o CLP retorna o sinal, né, de flow, indicação e controle da vazão. Então, ao mesmo tempo que ele indica a vazão, ele manda o sinal de controle. Esse sinal de controle, então, vai para o mesmo sistema, né, com inversor. Vai para a bomba, então ele tem que ter um inversor para poder variar a velocidade e, consequentemente, a vazão. Também tem aquele ponto lá que você manda ligar e desligar a bomba, e isso através de sinais digitais, né? E aí a gente tem também o motor aqui do agitador de creme. Você manda um sinal para ligar, digital para ligar, e um sinal digital para saber se ele seria uma entrada digital para o CLP, para você saber que ele realmente ligou. Tem uma parte do fluxograma que fala sobre o CIP, né? Que significa Cleaning in Place. Você faz a limpeza da planta, né, de fabricação do requeijão, circulando água quente entre outros produtos, né? Depende da situação do que você produziu, você circula base, ácido e água. Você tem uma sequência de água, uma primeira água para limpeza pesada, né? Tirar toda a sujeira. Aí depois você circula a base, que ele é mais fácil para retirar a gordura do leite. Depois você enxágua com a outra água limpa. Depois você circula ácido para neutralizar a base que você colocou lá. Base, por exemplo, soda cáustica, né, que você circulou. E aí depois você faz o enxágue final com água. Esse daqui a gente não vai analisar esse CIP aqui neste momento. Aí, na sequência ali do fluxograma, a gente tem o setor de preparação, que ele utiliza esse terlete aqui para fazer a mistura dos ingredientes. O que é um terlete? Terlete, se vocês quiserem dar uma pesquisada aqui, né, desse artigo aqui, Dairy Foods laticínios, né, alimentos à base de leite. Nesse site aqui ele dá uma explicada, né, o terlete é um equipamento para processamento de laticínios. No fundo, ele é um misturador, né? Você tem um tanque aqui cilíndrico em que você tem o misturador girando aqui dentro,
Sabe, por exemplo, como uma batedeira? Você põe os produtos e ele começa a fazer a mistura. Seria uma batedeira gigante, né? Para misturar os ingredientes do requeijão. Então você tem o misturador. Aí assim, você tem uma camisa externa aqui para circular água quente, mas aí não tem controle, né? Você só circula água quente aqui. O controle está naquela malha anterior que a gente viu ali de aquecimento de água. Aí ele bombeia e fica circulando aqui. Lá você vai injetar vapor para mantê-lo aquecido. Você mantém ele aquecido aqui, esse produto, para facilitar a mistura. E aí aquilo que a gente falou, né? Aqui a gente tem uma parte para colocação dos ingredientes líquidos. Então, uma parte do processo é manual, né? Que a gente tem aqui, ó, os registros. Você vai colocar creme. Você abre aqui o registro do creme e aí aciona lá o enchimento de creme de acordo com a sua fórmula. Poderia automatizar essas válvulas aqui também, tá? Aí você vai colocar a massa, fecha aqui a entrada do creme, abre a entrada da massa e liga lá o envio, né, da massa aqui para colocar aqui no terlete. E aí aquilo que a gente falou, de repente você tem outros produtos aqui, por exemplo, soro de leite também, você pode bombear soro e colocar aqui dentro. E aqui você vai pôr, tem uma tampa aqui para entrada de matéria-prima, em que você pode colocar lá o amido, queijo, né, algum fermento que tenha. Os ingredientes sólidos você coloca aqui. E aí você tem lá uma receita que você segue, que você tem que colocar, deixar ele girando determinada temperatura por tanto tempo. Inclusive, assim, essa é uma fase posterior. Você pode gravar diversas curvas, né, de mistura, e que são as fórmulas. E aí você pode automatizar isso também. Você pode escolher Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, automatizar a colocação dos ingredientes aqui. E aí assim, você vai selecionar a fórmula, aperta o botão, ele vai colocar todos os produtos aqui dentro, de acordo com o que está gravado na memória do CLP. Essa é outra possibilidade que tem e que é bastante utilizado, tá? Aqui é mais um processo manual, né, que a gente vê aqui para colocação dos ingredientes aqui. Misturado aqui, tem essa válvula aqui que você, né, colocou os produtos por cima, aí vai encher aqui o reservatório, depois você retira por baixo aqui o requeijão pronto, já misturado. Está pronto e misturado, mas a gente vai ver nas fases posteriores lá, né, vai pasteurizar e homogeneizar. E aqui nós temos os elementos aqui de controle de temperatura, né, nesses subsistemas aqui, né, aqui ó, essa malha, e aqui é mais só uma indicação, né, porque a água circula direto aqui, a água quente fica circulando direto aqui, mantendo aquecido, e aí você só faz uma conferência. Esse fluxograma aqui, né? Você poderia, por exemplo, colocar um alarme aqui. Ele indica e dá um alarme. Se a temperatura cair abaixo de determinado ponto, ele alarma para você poder tomar as providências. Então, essa automação vai ser tudo de acordo com o que foi descrito com o engenheiro de processos, né? E de acordo com o memorial descritivo. E aqui a gente tem a malha de controle de temperatura, aí a gente tem o tanque, ou tem a bomba de água quente, que faz a circulação da água quente. Aí a gente tem o setor de pasteurização.
Então, o produto que saiu de lá, né, o requeijão pronto, ele é bombeado aqui através desse processo de pasteurização. Então, a gente tem aqui, pasteurização basicamente é assim: você manter o seu produto a determinada temperatura durante um determinado tempo, né? Que isso daí fica memorizado lá no CLP. Então você tem a malha de controle de temperatura aqui. E como que é feito essa pasteurização? O produto vem aqui, passa por um bico de injeção de vapor, esse bico aqui, e aí ele vai controlar a quantidade de vapor que é injetado para atingir a temperatura de pasteurização. Então você tem uma malha de controle de temperatura aqui. Então a gente tem o TE, o elemento primário, tem a indicação e o controle, né? T e C. A gente tem um registro também, R aqui. E aí a gente tem a válvula, né? O atuador lá, a válvula de controle, que ela é proporcional, varia de 0 a 100%. Esse registro aqui, ele é uma solicitação dos órgãos de fiscalização para que todos os lotes de produto que saiam, né, eles tenham o registro de como foi a pasteurização, para que caso haja alguma reclamação, algum problema, você vai lá e verifica, né, confirma a pasteurização foi feita corretamente, até confirma, e para você poder fazer a comprovação disso, né? Mesmo porque assim, se você estiver fabricando e houver uma variação para baixo, você não pode liberar o produto, né? Você vai pegar e refazer o processo. Muitas vezes não, você tem que aproveitar esse rejeito para fazer outro produto, né? Porque você não consegue passar duas vezes, porque aí ele já vai estar fora de consistência, né? Mas existe essa necessidade de você manter os registros. Atingido a temperatura de pasteurização, ele vai aqui para essa chicana aqui, que é o tempo de espera. Então ele vai ficar circulando aqui 30 segundos, né? Então ele fica indo e voltando aqui para que dê o tempo de 30 segundos, de acordo com a vazão da bomba e o volume da tubulação. Então você vai ter o tempo que ele fica circulando aqui. Aqui é um indicador de pressão, um manômetro, né, que ele é local. Aqui, por exemplo, 120 graus, 15 segundos. Aí após pasteurização, o produto cai nesse tanque aqui, chamado flash cooler, que ele tem uma bomba de vácuo e que vai evaporar o excesso de líquido, de água que tenha, né? Essa bomba de vácuo aqui, ela faz o vácuo no tanque e retira o excesso de umidade. A gente tem uma bomba aqui também, uma bomba net, que ela vai injetar aqui o produto no homogeneizador para fazer aquela mistura, né? Fazer a mistura do creme, da gordura com a massa do leite e dar aquela cremosidade no produto. Passado aqui do homogeneizador, ele vai para o envasamento. Então, pela indicação que temos aqui, né, aqui a gente não tem malha de controle. Então, quer dizer, são sinais digitais on-off, né? Você manda ligar e desligar o equipamento. Aí o produto pronto, ele cai num tanque de estocagem aqui do produto pronto, em que é feito o controle de nível aqui no tanque para não haver o transbordamento. Tem um controle de nível mínimo aqui,
para o misturador não rodar, né, no tanque, com o tanque vazio, que isso causa acidentes, né, no misturador. Então eles têm esse tipo de proteção aqui. Então tem indicações de nível alto e baixo, tanto no tanque de estocagem do produto pronto, como no tanque de envasamento, no tanque de produto da máquina de envase. E aí a gente tem como equipamento aqui, a gente tem a bomba 06, né? E o motor do agitador da mistura. Então, basicamente é isso em termos de instrumentação e equipamentos. Então, fazendo a análise ali, né, dos subsistemas, né, e de acordo com a instrumentação que existe e dos equipamentos que existem, já indicados ali nos slides anteriores, a gente faz a totalização aqui para saber qual o CLP necessário para fazer o controle desse processo. E aí assim, como ele não tem memorização de fórmula, né, tem uma parte ali que é manual, né, de colocação dos produtos no misturador. Ele não tem a curva de esterilização, por exemplo, de curva de preparo lá do requeijão, né? Durante quanto tempo tem que ficar agitando, qual a sequência de colocação dos produtos, né? Qual a temperatura que tem que ficar. Como ele não tem isso memorizado, então a gente tem um CLP aqui pequenininho, né? 5 entradas analógicas, 6 saídas analógicas, 20 entradas digitais, 14 saídas digitais. Essa é a configuração dele. Aí a gente vai ver, né? Aí tem a parte da montagem, tem o painel, né, em que fica colocado o CLP. E aí tem a parte de força, né? O CLP é o comando. A parte de força seriam os contatores, disjuntores para a atuação dos motores e das válvulas. E depois isso de painel é montado lá no processo e fazer a interligação de todos os componentes para você fazer a automação desse processo. E aí esse CLP ele pode estar ligado numa rede para você verificar remotamente, né, a fabricação, como que está indo a fabricação lá no sistema gerencial, num nível acima. E aí também no CLP você vai ter uma IHM para você fazer a operação do sistema, né, o operador dar os comandos no sistema através da IHM. Essa seria uma arquitetura de automação.